Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hoje eu gostaria de avançar para o versículo 12, mas eu penso, eu tenho muita dificuldade de ler essa epístola e não ler esse texto tão maravilhoso que está aqui, do versículo 5 até o versículo 11. É como se fosse deixado um tesouro muito grande para trás, mesmo que a cada terça-feira que nós temos reunidos, né? Nós temos estudado essa epístola e nós já estamos há algum tempo meditando nessa oração, nesse louvor, nessa declaração tão maravilhosa que o apóstolo Paulo faz aqui. Então eu gostaria de começar a leitura no versículo 5 mesmo. Então vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 2, partindo do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pai Santo, nós te damos muitas, muitas graças por estarmos aqui reunidos. Quão precioso, Senhor, é esse privilégio que temos de poder nos reunir para dentro do seu nome, do nome do teu Filho amado, para juntos termos comunhão. Ó Deus, louvado seja o teu nome por nos chamar para participar dessa comunhão tão maravilhosa, essa comunhão tão preciosa que é a comunhão do Senhor, o Pai, o Filho, no Espírito Santo. E agora os pecadores alcançados pela graça têm o privilégio de adentrar essa comunhão e receber graça, receber misericórdia, receber vida, receber perdão, receber alegria, receber cura. Oh Senhor, que maravilhoso é para nós saber que nós temos acesso livre a essa comunhão. E nessa noite, Senhor, nós queremos, junto com todos os irmãos, desfrutar dessa comunhão. Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos tocá-lo na Tua palavra, nós queremos tocá-lo dos irmãos, nós queremos tocá-lo, Senhor, a Tua presença no nosso meio, como diz a Tua palavra, como o nosso irmão aqui afirmou, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Senhor, nós podemos tocá-lo, o Senhor também pode tocar-nos. Ó Senhor, então nos concede essa liberdade nessa noite, Senhor, de tocar o Senhor,
ser tocado pelo Senhor. Nos quebranta, Senhor. Nós ficamos quebrantados com a oração da nossa irmã, mas nós queremos todos ser quebrantados, Senhor. O Senhor sabe o que é ou quais são as barreiras que há em nós, que impede de desfrutarmos plenamente da Tua presença. Então, Senhor, se algum de nós aqui usou da língua de modo desigual, para maldizer, para blasfemar, para fofocar, para acusar, para criticar, para mentir, para contar vantagens, perdoa-nos, Senhor. Vem e toca a nossa língua maligna com a Tua bendita graça, com aquele sangue derramado na cruz. E nos purifica, como o Senhor purificou Isaías um dia, para que nós possamos, Senhor, realmente desfrutar da Tua presença gloriosa. Ó, Senhor, se as nossas mãos andaram sendo colocadas no anátema, Senhor, e nós andamos colocando escondido para dentro da nossa casa aquelas coisas malditas que desagradam o Senhor, como Acã fez um dia, Senhor, com uma capa babilônica, um pouco de dinheiro e algumas outras coisas, e trouxe aquele prejuízo enorme para toda a Tua congregação. Ó Senhor, se existe na minha casa, na casa de algum irmão aqui, alguma coisa, Senhor, que produz esse peso na Tua Assembleia, ó Senhor, nos desperta, nos acorda, Senhor, e nos ajuda a remover essas coisas da Tua presença, Senhor, para que o Senhor realmente tenha liberdade no nosso meio de fazer aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor, se os nossos pés têm frequentado lugares, latrinas desse mundo vil, Senhor, em busca de entretenimento, de satisfação, de qualquer outra coisa, e isso tem trazido prejuízo aos Teus olhos, Senhor, por misericórdia, Senhor, por misericórdia, nos perdoa, nos purifica, nos sara e nos capacita, Senhor, como Assembleia, a estar na Tua presença de maneira santa, Senhor, de maneira agradável, Senhor. Senhor, se os nossos olhos têm sido dispersos, têm sido atraídos, têm sido levados, têm sido engodados, Senhor, por algum tipo de pecado, Senhor, seja presencial ou virtual, Senhor. Oh, Senhor, se os nossos olhos, Senhor, têm sido colocados onde não deve, Senhor, por misericórdia, perdoa Teu povo, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Santifica os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos vê-los, Senhor, ver a Tua face de amor, contemplar as Tuas mãos furadas, os Teus pés rasgados, a Tua beleza gloriosa, a Tua justiça. Oh, Senhor, purifica os nossos olhos, Senhor. Oh, Senhor, se o nosso coração está dividido, Senhor, por misericórdia, que nessa noite o Teu amor, Senhor, venha conquistar o nosso coração, para que ele seja único na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, Tu és aquele que sonda as intenções de cada um de nós. Oh, Senhor, se os nossos sonhos são barreira para os Teus, Senhor, que o Senhor tenha liberdade nessa noite de levá-los embora, Senhor, para que nós possamos, como igreja, Senhor, sermos aquele povo que tem um sonho só, que nós possamos sonhar com a Tua vontade sendo cumprida no nosso meio, de maneira plena, Senhor. Que realmente, Senhor, esse maldito espírito de divisão que tem rondado a Tua igreja nesses dias, Senhor, que ele seja vencido pelo Teu amor. Oh, Senhor, por misericórdia, Senhor, trata conosco, Senhor, trata conosco, mas não nos deixe, Senhor, do mesmo jeito. Não nos deixe, Senhor, não nos permita, Senhor, que a gente entre para essa apostasia e se perca, mas trata conosco, Senhor, e nos restaura, Senhor, para a glória do Teu nome, nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, tenha lugar no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses dias a minha garganta está muito ruim, sabe? Está cada dia pior. Não vejo a hora de entrar na faca, sabe? Para ver se melhora. Então, se eu falo um pouquinho, ela já fica ressecada. À noite mesmo, dormindo, eu preciso levantar umas 2 vezes na noite para umedecer a garganta, porque ela fica muito seca, sabe? Mas, amados, nós estamos aqui, né, estudando essa epístola. E hoje à tarde, o Senhor me deu a graça de fazer algumas anotações, e eu gostaria de fazer esse estudo com os irmãos hoje, amparado por essas anotações. Então, estudando, né, esses textos, algumas coisas no original me mostrou assim com muita clareza que
tudo o que o irmão Paulo traz para a igreja como responsabilidade, ele traz nessa base. Tendes em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Então, o Senhor ele nos é apresentado aqui logo na frente, né? Nós começamos com o Senhor. Né? E qual é a atitude do nosso Senhor, né? Que nós precisamos ter em nós? Então, o texto deixa bem claro que, sendo Deus, né, ele não teve por usurpação o ser, mas a si mesmo se esvaziou. Então, a primeira demanda, né, do nosso Senhor, a gente olha a grandeza da demanda, porque nós estamos falando aqui de coisa que você não pode abrir mão de modo nenhum. E o nosso Senhor, ele abre mão, né? Ele não abriu mão da sua divindade, mas ele abriu mão de todos aqueles atributos que estavam em torno da sua divindade para poder vir nos salvar. Então, esse caminho do nosso Senhor, a gente precisa realmente ver esse caminho uma e outra vez, e isso precisa ganhar o nosso coração, porque normalmente o que nos impede de avançar na vida cristã, o que nos impede de responder ao Senhor, o que nos impede realmente de sermos aquilo para que nós fomos salvos, é o nosso orgulho daquilo que não serve para nada. Nós apegamos a umas coisas que não têm valor eterno. Aliás, as coisas que a gente segura com tanta firmeza não tem valor nenhum. Né? Hoje eu estava conversando com uma moça que tem problemas mentais graves e que surgiu uma vaga para ela passar por um internamento e dar uma ajustada na mente. Surgiu uma vaga no hospital psiquiátrico. A vaga está lá, pronto, ela pode se internar amanhã. Mas ela não quer se internar. Sabe por quê? Porque ela tem que cuidar do mocó. É assim. É assim que nós somos, sabe? Nós abrimos mão daquelas coisas que realmente têm valor para ficar agarrado àquelas que não têm valor nenhum. Então, irmãos, a nós é apresentado o caminho do nosso soberano Senhor. Desde a sua decisão à encarnação, a sua primeira vinda como cordeiro, o seu caminho de servo, de humilhação, de obediência, de morte, ressurreição, né? Nós encontramos no texto também o glorioso, né, o glorioso resultado, ou a gloriosa recompensa do trabalho dele. Porque o texto diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, né, ele deu aquela maravilhosa posição, né, onde ele tem aquele nome sobre todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra. Né? Ele tem essa autoridade suprema, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né, que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa é a base do ensino apostólico a esses irmãos que Paulo tanto amava. Né? A carta aos Filipenses é uma pepita, é uma joia, ela é maravilhosa, porque assim os estudiosos, quando eles chegam nessa carta, eles dizem assim, ó, que não há uma outra carta similar a Filipenses, porque Paulo tem a liberdade de falar com os seus. É tão gostoso isso, né? Quando nós podemos se assentar com aquelas pessoas que a gente ama e sem nenhuma preocupação poder assim dialogar, poder conversar, sem aquele peso, né, de que você tem que ser ortodoxo, você tem que ser teólogo, você tem que ser preciso, você tem que, né, cuidar dos detalhes, porque você pode falar alguma coisa que pode ofender, você pode falar... Não, Paulo aqui, ele está comunicando o coração dele a irmãos preciosos, com quem eles tinham tal intimidade, que ele deixa bem claro nessa epístola, que aquela era a única igreja que estava com ele em todo o tempo. Imagina isso? Quem enviou Paulo para a obra missionária foi a igreja de Antioquia. Mas ele disse que só os filipenses foram aqueles irmãos que ficaram com ele
até o fim, na questão de dar e receber, de sustentar o irmão, de ajudar o irmão. Então, quando nós olhamos, né, para a estrutura da carta e para o contexto histórico da carta, é maravilhoso a gente ver isso. E essa liberdade é que vai gerar essa carta tão maravilhosa, tão preciosa, tão alta que nós temos em mãos. Alguns irmãos dizem que essa é a epístola da alegria. Realmente, é a epístola da alegria, porque Paulo, mesmo passando por todos os sofrimentos que ele passou, inclusive em Filipos, ele tinha uma alegria muito, muito grande no seu coração, mesmo preso, ao receber uma visita de um irmão lá de Filipos, ao receber uma oferta de um irmão lá de Filipos, e ao poder pegar uma caneta e escrever, uma pena, né? Que na época não tinha caneta, pegar uma pena e escrever uma carta para esses irmãos, onde ele pode realmente abrir o seu coração e instruir esses irmãos em amor de maneira tão preciosa, tão alta, tão maravilhosa. Então, hoje eu gostaria de tomar como base, né, esse texto tão alto, onde ele coloca para nós a base. Ou seja, se nós tivermos realmente a vitória do Senhor, o caminho do Senhor, a escolha do Senhor, sabe, como motivação para correr a carreira, então nós estaremos correndo de maneira correta. Nós não vamos nos perder, porque esse assunto nós encontramos até mesmo naquela epístola que foi escrita aos Hebreus. Lá diz que nós temos que correr como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Fala, irmãos, tende em vós mesmo a mesma mente que houve em Cristo. Ele está compartilhando para os irmãos isso, sabe? Que para os irmãos realmente correr a carreira de modo agradável ao Senhor, eles necessitavam ter aquela mente. Ou seja, aquela mente pronta para a si mesmo se esvaziar. Aquela mente pronta para ter desejo de viver a vida de um cordeiro. Porque o nosso Senhor, ele sendo o rei que nós cantamos aqui, porque ele sempre foi o rei, né? Sempre foi o rei dos céus, tudo foi criado por ele, para ele, né? Então ele deixa aquele trono de glória, aquela glória que ele tinha antes com o Pai, e vem para Belém nascer numa manjedoura, nascer como um cordeiro. Ele veio como o cordeiro. E todos nós somos exortados a sermos aqui nesse mundo para Deus como ovelhas levadas para o matadouro. Foi assim que o Senhor veio, né? Como ovelhas levadas para o matadouro. Assim que nós devemos ser considerados como ovelha levadas para o matadouro. Hoje eu estava lendo uma história de um irmão que foi um dos pais da igreja lá no primeiro século, e essa parte que eu estava lendo da história dele mostra assim, o escritor, né? Acho que foi Tertuliano que escreveu sobre ele, mostra esse irmão acorrentado, sendo levado para a arena, e sua última oração, as suas últimas palavras em lágrimas de amor, não é pela vida dele, mas é pela vida da igreja. Então ele ora ao Senhor por aqueles irmãos que ficaram para trás, para que eles continuassem firmes, focados, para que eles não perdessem de vista Jesus. E ele termina a oração e ele é devorado por aquelas feras. O que é isso, irmãos? Esses nossos heróis, eles viveram como cordeiros. Então, nosso Senhor, ele é o primeiro da fila. Ele toma a natureza de cordeiro. E então, por isso, ele nasce aqui como ser humano. E como ser humano, sabe, ainda que ele é Deus, ele toma uma outra forma no seu interior. Ele toma a forma de servo. Agora, a divindade servindo, isso é quase que inacreditável, né? Deus servindo, pois sim. Eu estava meditando nisso hoje e estava lembrando daquele dia que o Senhor entra naquele cenáculo, sabe? E né, tem lá a água, a toalha, a bacia, aqueles homens tudo com os pés sujos, e ele vai lá e toma aquela toalha, toma aquela bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa você ser lavado
pelo Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, aquele para quem foram criadas todas as coisas. Você já imaginou você naquele cenáculo, tendo seus pés gentilmente lavados pelo Rei da Glória? Que caráter, que amor, que humildade, como é possível isso? Como homem, ele tomou o esquema humano e ele tomou a forma de servo para nos conquistar totalmente, né? E como servo, ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, esse é o caminho. Esse é o caminho para a glória. Como a irmã orou hoje aqui, né? Nós queremos reinar, Senhor. Esse é o caminho para reinar. Esse é o caminho para reinar. Esse é o caminho que o nosso Senhor foi na frente, vencendo todos os nossos obstáculos, porque nenhum de nós seria capaz de percorrer esse caminho. Nós somos tão orgulhosos que nós não abrimos mão daqueles títulos mundanos que nós recebemos. Você não sabe com quem você está falando? Títulos mundanos, vis, mesquinho, a gente não abre mão. A gente fala assim, ó, você não sabe com quem você está falando? Está aqui o doutor, o desembargador. Oh, Jesus! Sabe qual que é o nosso título mais sublime hoje, na vida cristã? Mais sublime, o mais alto de todos? Filhinhos. Filhinhos. Mas se a gente for sincero mesmo, sincero, nós deveríamos nos apresentar assim, ó. Está aqui um pecador, alcançado pela graça. É isso aí. Então, esse é o caminho do nosso Senhor. E quando nós chegamos aqui no versículo 12, onde eu quero entrar com os irmãos hoje, no versículo 12, nós vamos encontrar aqui uma palavra no grego que está traduzido na nossa língua, de sorte que. Mas eu fiz uma tradução aqui um pouco mais próxima daquilo que eu entendo ser a palavra devida para ser colocada aqui, que é consequentemente. Consequentemente. Ou seja, nós já conhecemos a história, nós já sabemos o caminho, o nosso Senhor, ele é o nosso precursor. Então, ele veio na frente e agora ele está sentado além do véu, como âncora da nossa alma, naquele lugar para onde nós vamos. Não é assim que o escritor aos Hebreus diz? Que o nosso Senhor agora, né, ele está sentado além do véu, como âncora da alma, como nosso precursor. Então, diante do caminho que o nosso Senhor traçou, como consequência disso, então aí vem a responsabilidade, a demanda, né? E ele vai dizer assim, ó, consequentemente, amados. Consequentemente, amados. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Porque eu penso que toda a apatia dessa apostasia que nós estamos vivendo é porque, de alguma maneira, tem sido roubado de nós essa verdade de que nós somos amados. Então, nós ficamos perdendo tempo no vazio desse mundo em busca de um amor verdadeiro. Não tem amor verdadeiro nesse mundo. O amor verdadeiro foi derramado por nós no Calvário. Nós somos amados de Deus. Foi pago um preço para demonstrar esse amor. Foi pago um preço. Então, coloque isso no teu coração. Você é amado. E porque você é amado, você é convidado a responder esse amor. Sabe, nós não poderíamos de modo nenhum amar Deus. Não tinha nenhuma condição com essa natureza caída da gente expressar qualquer sentimento que não fosse de terror e medo, né, da divindade. Mas agora nós somos filhos amados. Então ele vai deixar claro para nós
que essa é uma exortação ou um encorajamento para filhos amados, ou para irmãos amados. Agora, irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui, eu preciso fazer isso, tá? Vou dar uma paradinha aqui, só para tentar lembrar os irmãos de quem são os irmãos que nós conhecemos em Filipos. Nós conhecemos porque Lucas deixou lá registrado alguns desses irmãos em Filipos. Então, nós começamos com uma irmã chamada Lídia, que a gente sabe que ela era gentia, né? E ela era uma seguidora do judaísmo. Isso a gente sabe. Porque a gente sabe que Filipos, uma cidade europeia ali, a primeira, né? Filipos não tinha uma sinagoga. Por que a gente sabe disso? Porque aquelas mulheres iam para a beira de um rio para oração. Então a gente não sabe se tinha alguns homens ali, se tivesse provavelmente seria um escravo, mas a gente sabe que havia algumas irmãs do judaísmo, tá? Não são cristãs, são irmãs do judaísmo, que vão a essa oração. E Paulo, como judeu, e todo lugar que ele ia, ele tinha esse encargo de começar com os judeus, depois que ele era banido dos judeus, que ele ia para os gentios, mas ele sempre ia primeiro aos judeus. Então ele faz o quê? Ele vai a essa reunião de oração com aquelas mulheres, né? E lá ele apresenta Jesus. E graças ao Senhor que nós sabemos que essa irmã chamada Lídia, ela não somente recebe o Senhor, como ela faz da casa dela um ponto de apoio para a obra missionária ali. Ela recebe aquela comitiva de provavelmente 4 irmãos, para que ali eles fiquem na casa dela, a partir daquele momento. Então, essa é a primeira irmã que nós conhecemos em Filipos, a primeira amada do Senhor ali, é essa irmã. Nós falamos assim, né? Como que o Senhor é gracioso, né? Porque o Senhor buscou essa irmã. E provavelmente essa era uma irmã muito rica. E o Senhor buscou essa irmã, porque o Senhor é gracioso. Logo em seguida, nós temos uma jovenzinha que nós nem sabemos o nome dela. O que nós sabemos é que ela era grega, gentia, e que ela tinha um demônio, né? O Lucas escreve, ele usa um termo para definir o espírito maligno que ela tinha, como piton, uma cobra, né? Porque piton para nós é uma cobra, né? Uma cobra fedida. É, uma cobra fedida. Então tinha lá no coração, né, do irmão Lucas que aquele espírito de adivinhação que operava naquela moça era um piton. E graças ao Senhor, que depois de 3 dias correndo, seguindo o apóstolo e falando aquelas coisas, o apóstolo ele não suporta aquilo e ele repreende aquele espírito maligno e aquela moça fica liberta. Então nós entendemos que agora nós temos 2 irmãs, né, em Filipos. 2 irmãs. Mas então, né, quando aqueles homens da cidade viram que não tinha mais aquela fonte de lucro ali, que aquela adivinha era uma fonte de lucro para a cidade, fazia da cidade um lugar de peregrinação. Então, quando eles viram que não tinha mais aquele lucro, então, com muita covardia, eles pegam Paulo e Silas. A gente sabe disso porque está escrito. Eles pegam Paulo e Silas e tiram a roupa deles em público e o açoitam. E depois eles são presos, vão levados ao cárcere. E graças ao Senhor por esse cárcere, porque lá no cárcere o Senhor mesmo movimenta, né, a natureza e produz um terremoto. E aquele terremoto não só liberta os irmãos encarcerados, mas aquele terremoto também liberta um carcereiro que estava encarcerado. Então não houve um suicídio, mas houve uma morte e uma ressurreição para o carcereiro. Então nós não sabemos o nome dele. Alguns irmãos, né, chegam a deduzir que era esse carcereiro, o irmão que tinha ido levar a oferta para o Paulo lá e quase morreu. Então nós não podemos dizer isso, porque não está escrito, mas nós sabemos que agora nós temos
um carcereiro, mas não só um carcereiro. A palavra de Deus diz que depois que ele lavou os vergões dos irmãos e levou para a casa dele, os irmãos também lavaram aquela família com a palavra e todos foram salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então nós sabemos que aquele irmão foi para a cadeia, para que uma família fosse alcançada. Então, esses são os dados que nós temos da igreja de Filipos. A gente não sabe qual foi a quantidade de vidas que foram acrescentadas naquela igreja no decorrer dos anos, mas a gente sabe que essa assembleia começou assim. Esses são os amados que nós conhecemos em Filipos. Um carcereiro com a sua casa, né? Talvez, né, alguns daqueles aprisionados que estavam lá, que foram libertos pelo terremoto, também foram aprisionados pelo Evangelho, né? Porque nós não sabemos o que aqueles irmãos estavam cantando, né? Quem sabe eles não estavam cantando a palavra, né? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nasceu uma igreja ali. Uma igreja que era uma com o apóstolo, que reconhecia o serviço daquele irmão e que estava com ele em qualquer lugar. Graças ao Senhor. Então esses são amados. Então, ele vai dizer assim, consequentemente, amados irmãos, devemos nós, como consequência dessa obra bendita que o Senhor realizou na cruz. Aí a tradução fala assim, ó, algumas traduções, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É isso? Versículo 12. Consequentemente, amados irmãos, com o mesmo entusiasmo que vocês começaram a carreira, como Paulo disse, tanto na minha presença como na minha ausência. No original, as palavras estão anteriores, tá? Ele fala assim, ó, com temor e tremor. Com temor e tremor. As palavras que foram usadas, elas poderiam ser traduzidas por fobia e trauma. Então, são palavras de peso, né? Fobia e trauma. Eu fiquei tentando, assim, achar um modo simples de tentar trazer isso para a nossa realidade, né? Como que nós poderíamos simplificar uma palavra como essa para o nosso dia a dia? Então, eu pensei em algumas coisas, né? Mas uma das que veio no meu coração, que me gerou fobia e trauma, sabe? O dia que eu fui perseguido por um homem armado, eu corri com fobia e trauma. O dia que eu sabia que tinha alguém com um revólver para tirar a minha vida, eu corri com fobia e trauma. Sabe? Mas também, quando eu era criança, menino, que o meu pai, ele pegava aquele chicote que ficava pendurado lá na sala, e ele falava assim, ó, sua mãe mandou fazer isso, isso, isso e isso. E se em 5 minutos não tiver tudo pronto, nós vamos para o quarto. Então, aquilo gerava dentro de mim esse sentimento desesperador, que eu precisava remir o tempo, que eu tive quase o dia todo para fazer aquelas coisas que era minha responsabilidade, e eu deixei de qualquer jeito, fiquei lá jogando bolinha, brincando de bola, mas agora, vendo aquele chicote na mão do meu pai, aquela ordem, ela ganhava um outro peso. Sabe, fobia e trauma. Né? Quando a mamãe pediu para fazer o serviço, não foi gerado fobia e trauma. Quando a mamãe falou assim, ó, filhinho, você tem que terminar a tarefa, depois você tem que escolher o feijão, depois você tem que limpar a sala. Ah, tá bom, mãe, tudo bem, tá, vou jogar bola, depois eu faço isso daí. E aí você ia de qualquer jeito. É assim, irmãos, que nós temos respondido à salvação que nós recebemos. Nós estamos satisfeitos pelo fato de sermos pecadores alcançados pela graça. O perdão é suficiente para nós, mas o perdão não é suficiente para o Pai.
O Pai nos deu uma grande salvação completa. O Pai nos deu o seu Filho, que se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, até a morte, morte de cruz. E em consequência disso, ele foi elevado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Oh, meus irmãos, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o que significa tomar o cálice da ira de Deus sozinho, com um propósito de nos elevar a um reino de glória. Essa salvação é poderosa, ela é completa, não está faltando nada na salvação. Essa salvação que nos foi dada, ela está perfeita. E agora o Senhor está nos alertando para a necessidade de nós fazermos uso disso de modo pleno, com fobia e trauma, porque nós estamos atrasados. Talvez a gente seja a geração mais folgada de cristão que já houve na face da terra. Nós estamos contentes em domingo ir para algum lugar, ouvir algum sermão, e a gente chama isso de vida cristã normal. Então, sabe, a exortação de amor do nosso irmão aos amados e a nós é que a gente, sabe, olhe com outros olhos para a obra do nosso Senhor e compreenda que essa tão grande salvação nos foi dada de presente, chegou a nós. Perdão, glória a Deus pelo perdão, libertação. Você já está liberto, minha irmã, meu irmão? Já está liberto? Porque se não estiver, é porque você não está usando aquilo que já foi conquistado na cruz. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele nos incluiu na sua morte para nos libertar. Nós temos justiça, redenção, sabedoria, uma nova vida, capacitação, os dons do Espírito Santo, um novo caminho, um novo projeto, um novo propósito, como diz o Ernie, uma enorme caixa de amor disponível para a gente ir lá e encher todo dia. Temos a igreja, os irmãos, o cuidado do Senhor. São tantas coisas que nós temos nessa salvação que nós não usamos como deveria. Então, é disso que ele está falando. Ele está nos chamando para que a gente, sabe, possa desfrutar plenamente dessa salvação. Então, essa é a obra a qual somos colocados. Então, se você estiver plenamente envolvido com a carreira cristã, então saiba que é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. É isso que o texto está dizendo. Ela diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Sabe, se vocês tiverem paciência, eu quero gastar um tempinho com essas palavras, porque essas palavras foram traduzidas para nós de uma maneira muito parecida. Então a impressão que dá é que Deus faz a parte dele, nós faz a nossa parte. Deus faz a parte dele, nós faz a nossa parte. Deus faz a parte dele, nós faz a nossa parte. Essa é a impressão que dá quando você pega um texto que está escrito assim, operai a vossa salvação, porque é Deus que opera. Mas eu quero hoje, sabe, quero fazer isso com vocês, se vocês me derem assim mais uns minutinhos. Eu quero ler essas palavras no grego e buscar as melhores traduções para elas. Então vamos pegar a primeira, tá? Onde está escrito para nós, operai a vossa salvação. Essa palavra que foi traduzido por operai. No original, a palavra é katergazeste. Ela é presente, imperativo, na voz média, ou seja, é algo que é dado para você fazer. Tá? Mas olha só, a palavra operai aqui é só a parte do meio, só o ergo. Operai é o ergo. Ergo é operai. Agora, ela vem aqui com um prefixo, kata. Kata, ergo, este. Ou seja, você tem a raiz, um prefixo, e o tempo.
que é o presente imperativo médio. Agora, eu vou pegar aqui a mais simples das traduções. O Juarez vai entender. Katergazeste significa você começar um trabalho e terminar ele. Nós não temos dificuldade com isso? A gente começa a 100 por hora, né? Mas quando chega na metade do trabalho, parece que a coisa emperra, né? Então é como se o patrão chegasse e falasse assim, ó, você só vai ver vale aqui quando estiver pronto. Claro, é isso aí. Katergazeste. Aí você, ó, eu tenho que terminar esse negócio aqui, senão eu estou enrolado. Fobia e trauma. Levar um trabalho que você começou até o final. Completar, outra palavra que poderia traduzir, completar. Completai a vossa salvação com temor e tremor. Poderia ser. Poderia também ser traduzido assim, ó, dar cabo. É muito ruim quando se começa algo e para no meio, não é verdade? Agora imagina que o nosso Senhor, Ele começou uma boa obra em nós. E Ele deseja completar ela. Sabe, mas Ele deseja completar ela com a nossa cooperação. Agora, como que nós podemos cooperar com Deus? Nós somos tão fracos, né, Valdir? Nós somos tão desanimados, tão pequenininho. Qualquer Facebook, Instagram da vida é capaz de roubar 6 horas do nosso dia. Oh, como nós somos fracos. Como nós vamos cooperar com o Senhor, irmãos? Então, o tradutor ele colocou essa palavra, operai, ou desenvolvei. A ideia da palavra é forte, né? Mas depois nós vamos encontrar outra, porque Deus é quem opera. Agora, eu acho que eu não preciso nem traduzir a palavra que foi colocada aqui por opera. Acho que eu não preciso nem traduzir. Acho que se eu citar ela exatamente como ela está escrita, vocês vão conseguir entender. Quer ver? Energon. Energon. É isso que está escrito lá no grego. Energon. É energeu. Mas está energon, energion. Energeu. Bom. O que vocês entendem que pode significar isso? Qual palavra do português vem dessa raiz? Energia. Energia. Ou seja, é Deus quem produz em nós o poder para responder essa salvação, para fazer essa salvação funcionar. Para produzir ou mostrar poder. Sim, é isso aí, produzir ou mostrar poder. É Deus quem vai nos dar a condição interna de poder desenvolver essa salvação, ou de dar cabo a essa obra. Ou seja, você não tem desculpa de ser fraquinho, porque sabe que mesmo sendo aquele fiozinho bem fraquinho, o Espírito Santo passa dentro de você com a energia celestial capaz de te ajudar, de te capacitar a responder essa salvação com temor e tremor. Né? E ele tem uma outra palavra aqui também, que foi traduzido para nós como... Está traduzido aqui como querer. Que é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Essas duas palavras, querer e efetuar. Não tem essas duas palavras do grego, tem uma só. E essa palavra é teleion. Então nós temos o energeu e nós temos o teleion. Agora, essa palavra teleion também, ela tem traduções, como querer, tudo bem, o querer é uma tradução boa. Ou o efetuar também é uma tradução boa. Mas, irmãos, o significado dessa palavra, um dos significados dessa palavra é alegria, fazer com alegria, ou fazer por amor, fazer algo com vontade. Então, o texto está dizendo que é Deus que coloca em nós a energia e o prazer para responder Ele. Porque isso, irmãos, de
se humilhar, se esvaziar, tomar forma de servo, ser obediente até a morte. Irmãos, a nossa natureza não se agrada disso, nem um pouco. E quando a gente começa a interpretar essas coisas com a nossa mente, a gente começa a entrar em depressão, em choque, e a gente começa a ter desejo de ir para bem longe do Evangelho, porque a gente gosta daquele outro Evangelho. Aquele que fala que a gente vai crescer, que a gente vai prosperar, que a gente vai ser grande, que a gente foi chamado para ser cabeça, não cauda, que não vai chegar praga nenhuma na nossa tenda, que nós não vamos sofrer nenhum... Esse a gente gosta. Agora, quando fala assim, ó, se humilhar, se esvaziar, ir para Belém, ir para Nazaré, ir para Jerusalém ser crucificado, a gente fala, não, isso é demais para mim. Mas, irmãos, eu vou concluir falando para os irmãos isso, que quando nós obedecemos o Senhor, ou pelo menos quando nós nos oferecemos ao Senhor para que Ele possa produzir isso em nós, nós começamos a desfrutar da verdadeira alegria da vida cristã. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer, a verdadeira energia para se viver a vida cristã, ela é produzida pelo próprio Deus dentro de nós. Dentro de nós. Então você vai encontrar aqueles irmãozinhos que estão sendo perseguidos, que sofreram espólio dos bens, que perderam casa, que perderam família, sabe? Mas que estão dentro do propósito de Deus. E você não consegue compreender como há tanta alegria, tanta satisfação, tanto prazer no coração daqueles amados. Porque isso não é produzido por circunstância, isso é produzido pelo Senhor. Quando você vê um servo do Senhor batendo contra a parede para obedecer o Senhor na sua obra, no seu ministério, na sua vida, com alegria, com satisfação, com prazer, entenda, não é as circunstâncias que vai produzir isso, o que vai produzir isso é o próprio Deus. É isso que significa Deus operando em vós, tanto querer como efetuar. Então nós podemos dizer assim, para a gente concluir esses 2 versículos, que o nosso Senhor, Ele seguiu o caminho de frente. Ele fez, Ele deixou para nós, não somente o modelo para a gente seguir os passos dele, mas Ele deixou para nós a energia e a alegria de seguirmos o caminho dele. E agora nós somos todos desafiados a tomar uma posição diante do Senhor, para que a sua palavra, o seu espírito, o seu propósito, a sua graça, produza isso em nós, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, assim, muito no particular, por favor, não fiquem tristes comigo de eu falar isso, tá? Não estou querendo colocar peso nas costas de nenhum irmão aqui. Mas, irmãos, tudo começa com esvaziamento. Então, sabe, irmãos, às vezes a gente emperra a carroça com um filho dentro de casa, às vezes a gente emperra a carroça com um patrão, às vezes a gente emperra a carroça com um irmão que a gente caminha junto, que o Senhor colocou aquele irmãozinho ali do nosso lado para produzir esse esvaziamento, sabe? E a gente fica lá brigando por causa de orgulho bobo. Então, irmãos, sabe, na verdade o Senhor deseja que nós experimentamos a alegria da salvação. A alegria da salvação está em responder o Senhor cada passo da carreira cristã. Não importa onde você esteja hoje na carreira cristã, se a alegria foi embora é porque de alguma maneira você não está avançando nessa salvação que te foi dada com temor e tremor. Que o Espírito Santo produza isso em nós, irmãos. Esse temor e tremor e essa pressa, esse desejo em responder o Senhor rapidinho, porque a nossa hora está tão curta, falta tão pouco tempo, e o nosso Senhor continua o mesmo. Né? O mesmo Senhor que recebeu Estevão lá no começo. Né? Estevão lá no começo, sendo apedrejado e orando assim, ó, Senhor, não impute a esses homens esse pecado. Oh, que lindo! Agora um irmãozinho pisou no teu calo e você está querendo lançar ele no gênero de fogo. Senhor, não imputes a ele esse pecado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós temos de correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé.
Senhor, nos ajuda a responder urgente. Desperta em nós esse temor e tremor para que essa salvação poderosa funcione dentro de cada um de nós. Isso nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.